Paz de Cristo, meus amados irmãos, eu gostaria muito de cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos que já estão aqui no nosso culto, não é? É de suma importância que nós venhamos a sempre notificar o motivo de nós estarmos aqui, né? Nós ainda estamos respeitando as ordens do nosso município, do nosso estado, do nosso governo, ok? Não podemos fazer os nossos cultos, né? Manter pessoas aglomeradas, mas é certo que podemos nos aglomerar em espírito, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus, ela, além de se encontrar fisicamente, ela mantém uma conexão espiritualmente falando. Então, nesses dias de pandemia, nesses dias extremamente atípicos para a nossa geração, nós nunca tivemos que enfrentar nada parecido, ok? Está valendo, está se fazendo valer a igreja mística, não é? A igreja espiritual, ok? A igreja que se ajunta, que se aglomera, que se encontra em espírito. E nós temos essa rica ferramenta que são as redes sociais, ok? Para que nós possamos estar juntos aqui, compartilhando uma palavra, compartilhando a mensagem, podendo louvar, engrandecer ao nome do Senhor Jesus, certos de que o nosso Deus está a par de tudo que está acontecendo, a soberania dele entende e percebe todas as coisas e comanda todas as coisas. E nós estamos esperando com fé a ação do nosso Deus e a ação que Ele pretender tomar quanto a isso. Estamos vivendo em fé, ok? Por isso nós glorificamos ao Senhor, engrandecemos a Deus por ainda podermos estar aqui juntos com vocês, tá? Hoje está aqui no Instituto Musical da Capa, que é o local que nós estamos fazendo os nossos cultos. Inclusive uma pessoa perguntou: pastor, por que você não está fazendo culto como as outras igrejas, tal, lá na igreja? Então nós temos um problema com conexão de internet na avenida que a nossa igreja está estabelecida, e infelizmente a gente não pode fazer os nossos cultos lá. Então o Val e a Beli, né, que são proprietários aqui do Instituto da Capa, cederam toda a estrutura deles aqui para que nós pudéssemos fazer esse culto, ok? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos continuar usando aqui esse local até que Deus nos permita, tá certo? Eu quero desejar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão neste momento com a gente. E eu acho que você pode fazer algo em prol da nação e dos teus amigos e familiares. Você pode, antes mesmo de a gente começar, eu vou te dar um tempinho para que você possa compartilhar essa live com as pessoas que você deseja que ouçam uma mensagem, que ouça a mensagem do Evangelho, ok? Você pode compartilhar com as pessoas, pode compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus irmãos, as pessoas, amigos de outra cidade, de outros países inclusive, tá bom? Deus tem uma mensagem para nós esta noite, nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Paz de Cristo, sim, a todos os irmãos, né, que têm acompanhado todos os cultos, inclusive este, né, nós já estamos aí com 53 irmãos linkados aí no nosso culto. Nós vamos começar o nosso culto então com uma oração, e logo depois nós iremos ouvir a palavra, ok? Está hoje aqui o Val, a Beli, a pastora Deise e o Luca, perdão. O Val, a Beli, a pastora Deise e o Luca, ok? Nós iremos estar aqui coordenando aqui o culto, mas já tem muita gente assistindo, ok? Já tem muita gente linkada, e nós então começaremos o nosso culto sem delongas, para que nós possamos aproveitar o máximo que der aqui na presença de Deus e junto com vocês, tá certo? De suma importância que você
estabeleça esse tempo, não é? Se você aí tem a sua família, você pode juntar todo mundo, ok? Se você não pode juntar todo mundo e tem pessoas que de repente professam outra fé ou não tem muito interesse na fé, procure um cantinho aí na sua casa, no seu quarto, para que você possa cultuar a Deus, ok? Nós não estamos aqui para um momento de informação qualquer, nós estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor e compartilharmos esse momento de culto a Deus, ok? Já são 69 pessoas assistindo, tá certo? 69 pessoas assistindo, nós iremos então começar o nosso culto para a glória de Deus, ok? Começaremos então com uma oração. Senhor Deus, nós queremos te glorificar e te bendizer e bendizer o teu santo nome. Queremos engrandecer o teu nome, ó Deus, porque o Senhor, o teu nome é o único nome digno de engrandecimento. E por isso é que nós estamos aqui, a te louvar, a te bendizer, a bendizer o teu santo nome. Queremos continuar te glorificando, continuar te exaltando. Senhor, queremos continuar unidos. Foi o Senhor quem disse para a mulher samaritana aquele dia que a verdadeira adoração não aconteceria nem no seio de Samaria e nem no seio de Jerusalém, mas aconteceria onde estivesse um coração capaz de te adorar em espírito e em verdade. E é por isso que nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, junto com todos esses irmãos que querem, Senhor, gastar esse tempo que eles têm neste momento, junto conosco, cada um em sua casa, mas cultuando como um corpo que se ajunta, como um corpo que se encontra. Ó Deus, nós queremos te adorar, pois o Senhor é o único digno de adoração. E o Senhor foi quem disse que aonde estivesse um verdadeiro adorador, o Pai encontraria. Então, nós queremos estar aqui na condição de verdadeiros adoradores, Senhor, que não param a sua adoração pela circunstância da vida, que não param a sua adoração pelos desesperos da vida, que não param a sua adoração por tudo que acontece na horizontalidade desta vida, Senhor, mas que continuam entregando a sua adoração, certos, com fé de que o Senhor é Deus e deve, não só merece, mas deve ser adorado sob quaisquer circunstâncias. Então, Senhor, sobre as circunstâncias de uma pandemia, aonde nós estamos passando os nossos dias praticamente confinados o dia inteiro dentro de casa, nós queremos junto com os nossos irmãos poder te adorar, poder te bendizer, poder te glorificar aqui, ó Deus, aqui neste lugar, junto com todos os irmãos. Que lugar é esse? Esse lugar é o Santo dos Santos, que o escritor aos Hebreus diz que nós poderíamos entrar com ousadia, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo a certeza de que somos pecadores, poderíamos ter ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do seu Filho Jesus, poderíamos ter ousadia de entrar e te adorar. Não, Senhor, nós não estamos cada um em nossas casas neste momento. Nós não estamos aqui no Instituto Musical da Capo, nós estamos aos teus pés, no Santos dos Santos, aonde o Senhor Jesus conquistou o caminho para que nós pudéssemos adentrar e te adorar, pois só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Dai-nos o privilégio, ó Deus, de podermos te sentir como igreja. Dá-nos o privilégio de podermos anunciar o teu evangelho até os confins da terra através dessa live, através desse momento. Dai-nos o privilégio, ó Deus, de termos milhares e milhares de pessoas ouvindo a mensagem do teu evangelho. Em dias que milhares de pessoas estão desesperadas em busca de um super-herói, de alguém para resolver o problema chamado coronavírus, nós queremos continuar dizendo que o ser humano tem um problema ainda maior do que o coronavírus. O ser humano tem um problema chamado pecado, e só o Senhor é que pode resolver esse problema. Muitíssimo obrigado, Deus, pelo privilégio de poder encontrar paz em Ti e poder Te suplicar que o Senhor possa, ó Deus, estender as Tuas mãos e ter misericórdia de nós em tempos de pandemia. Senhor, só o Senhor é que pode aplacar essa disseminação desse vírus.
aqui no nosso país e pelo mundo. Só o Senhor é que pode pôr um ponto final nisso. Só o Senhor é que pode dar sabedoria aos homens para lutar contra o coronavírus. E nós te pedimos, ó Deus, faça isso por nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa as nossas ofensas, perdoa o que nós temos feito ao Senhor, quanto o ser humano tem te ofendido, ó Deus. E se porventura, eu não tenho essa certeza, mas se porventura esta pandemia for uma ação tua, para que o ser humano compreenda, ó Deus, quem é o Senhor, e que todas as coisas estão nas tuas mãos, continue o teu trabalhar, estabeleça o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas, pois é isso que nós queremos. Ó Deus, se porventura tudo isso for algo vindo da tua permissão, Senhor, resultado de tudo que o ser humano planta, de tudo que o ser humano faz, nós gostaríamos de te suplicar por misericórdia, ó Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia de nós, Senhor, misericórdia do Brasil e do mundo, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, que foi diagnosticado neste momento como grande epicentro da disseminação e da destruição que esse vírus pode causar. Ah, Deus, tenha misericórdia do nosso povo, que não tem uma educação preparada para obedecer ordens. Tenha misericórdia do nosso povo, ó Deus, que não tem uma educação preparada para obedecer ordens de pessoas que não falam a mesma língua delas. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver, ó Deus, como o Senhor deseja que nós venhamos a viver, ó Pai. Ah, Senhor, abençoa os nossos governantes. Senhor, tira deles todo o desejo sórdido de fazer campanha política em meio a uma situação tão séria quanto essa. Tira de todo o coração, Senhor, a maldade, Senhor. Afaste o mal do coração dos nossos governantes, Senhor. Que nós possamos confiar neles, que eles possam transmitir confiança. Abençoe os ministros que estão cuidando, ó Deus, tendo cuidado com toda a estrutura e a organização para enfrentar o que ainda está por vir, segundo eles, que é a proliferação desse vírus no nosso país. Só o Senhor é que pode fazer uma grande obra, Pai. Só o Senhor é que pode ter misericórdia de nós. Nós queremos declarar neste início de culto que nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Toda a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos que chegaram durante a oração possam se sentir acolhidos neste momento. Que os irmãos possam se unificar a este momento de adoração que nós vamos prestar ao Senhor agora. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Posso. Glórias a Deus, a paz do Senhor a toda a igreja que está reunida nesse lugar chamado oração e adoração. Nós vamos entoar uma canção ao Senhor, porque Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia.
Salvador Jesus Cristo, o Senhor que tem o nome acima de todos os nomes, o Senhor que tem o governo acima de todos os governos deste mundo, o Senhor que pode fazer aquilo que bem lhe apraz. Sabemos que o Senhor tem planos de salvação para todos nós, Deus, que foi completo e consumado no dia em que o Senhor derramou o teu sangue na cruz do Calvário, para trazer remissão dos nossos pecados e para de novo conectar uma geração de homens perdidos a Deus. Te agradecemos, Senhor. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Nós te adoramos.
Deus é maravilhoso. Aleluia.
sentir por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos em teu infinito amor, Senhor. Pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Que maravilha, né? Podemos adorar ao Senhor, bendizer o nome dEle, glorificá-lo. Eu saí um pouco aqui das redes sociais para que eu pudesse me concentrar aqui na adoração a Deus. E percebi quando voltei aqui que tem muita gente, amigos que estão assistindo, não é? Irmãos aqui da nossa igreja em Bragança Paulista e também irmãos que não congregam com a gente aqui, alguns irmãos que fazem parte da nossa reunião lá em São Caetano, alguns irmãos que passaram por aqui, pela nossa igreja, e que hoje moram em outros lugares, não é? E eu glorifico a Deus por ver vários irmãos aqui, muitos irmãos. Eu decidi não notificar, não falar o nome, assim, das pessoas que estão, porque agora são 97 pessoas que estão aqui, né? Entre os irmãos que estão conosco, da nossa igreja, amigos, e alguns pastores, né, que estão entrando aqui, né, o caso do Armando César, que é um amigo. Então, sejam bem-vindos, tá? Que nós possamos, neste momento, podemos nos concentrar. A gente está tendo que se adaptar, né, irmãos? Ontem mesmo, eu na hora do culto que o Jean estava ministrando, inclusive o Armando César está aqui, uma das ministrações dele, eu me retirei para o quarto para que eu pudesse ficar de fato atencioso ao que estava sendo pregado, para que eu pudesse participar, ok? De fato do culto. Então, seria de fato de suma importância que todos vocês pudessem participar
veementemente do culto, não é? Alguns irmãos de São Paulo, né? A Liz, o Wilson, enfim, os irmãos da igreja que estão praticamente, bastante irmãos. Eu às vezes alguns irmãos, mas também não sei por que eles não conseguem. Pode ser que seja por conta de internet, né? Eu quero acreditar que sim. Mas vamos lá. Pois não. O Val vai só fazer um negócio aqui, eu já vou começar a falar. Só um minuto. Vai precisar parar, Val? Pode voltar. Ok. Voltou então aqui, né? Alguém estava avisando que estava baixo o som. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o texto de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, ok? Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4. Eu quero poder compartilhar alguns entendimentos a respeito desse texto, ok? Então, na verdade é a parte B do versículo que eu vou abordar, ok? Então, a parte B do versículo diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. O versículo inteiro diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ok? Esse verso, ou essa expressão, o texto que eu acabei de ler é a primeira vez que essa expressão, mas o justo viverá pela fé, é a primeira vez que ela aparece com essas palavras, exatamente como eu acabei de ler em Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4. É a primeira vez que essa expressão aparece na vinda de Deus pela boca de um profeta, ok? E por que esta palavra aparece a primeira vez? Quais eram os motivos pelo qual Deus fala com Abacuque? Porque esse texto na verdade, uma resposta de Deus para uma oração de Abacuque. O que Abacuque queria? O que está acontecendo? Abacuque é contemporâneo de Jeremias, ok? Ele está vendo o povo de Israel à beira de um trabalhar de Deus. Deus estava avisou por Isaías, depois passou a avisar por Jeremias e estava avisando o seu povo que existiam algumas coisas que estavam acontecendo no seio do seu povo que não agradavam a Deus, e Deus iria tomar uma decisão com relação ao seu povo. O que Deus ia fazer? Avisado pelo profeta Jeremias e até pelo profeta Isaías, Deus iria levar o seu povo para um exílio, ok? Todos nós sabemos a história, ou quem não sabe, é de suma importância que você tente conhecer, ok? Porque hoje nós sabemos que esse exílio aconteceu, foi no reino babilônico, ok? Foi a Babilônia que levou o povo cativo, ok? E eles ficaram nesse exílio 70 anos, é lá que acontece o livro de Daniel, é lá que acontece as profecias de Daniel, começam a acontecer naquele lugar, ok? E é de suma importância que você perceba o que está acontecendo aqui. Abacuque, um pouco diferente de Jeremias. Jeremias foi um profeta que lamentou, que chorou, que percebeu o seu povo em pecado, em desconformidade à vontade de Deus, e foi aos pés do Senhor e chorou muito quando do Senhor ouviu que haveria uma sentença. Quando Deus falava com Jeremias, haverá uma sentença, esse povo vai ser levado cativo, eu cansei desse povo, Jeremias fazia o quê? Jeremias orava pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda. Abacuque é um pouco diferente. Abacuque parece ser um homem
que além de ser profeta, ele deseja ver aquilo que Deus estava prometendo acontecer. Ele por muitas vezes, se você ler o livro de Abacuque, consiste em 3 orações e uma resposta muito bem dada de Deus, do qual nós pensamos essa frase que norteia a mensagem dessa noite. O que acontece? Abacuque, ele queria, em alguns momentos, ele pergunta para Deus, vai acontecer ou não vai, Senhor? O Senhor disse que aconteceria, estou aguardando. Então, o versículo de número 4 do capítulo de número 2 faz parte, ok? Dessa resposta, porque quem é o soberbo que o Senhor está falando? É Nabucodonosor. O Senhor está respondendo, ok? Como seria o relacionamento dele com a Babilônia quando tudo se cumprisse? O que ele está falando para Abacuque é o seguinte: Abacuque, vai acontecer, e quando acontecer, vai ser assim. E dentre tantas informações do que Deus fala como vai ser, e se você quiser depois você pode ler, eu não vou fazer aqui um estudo bíblico, eu quero pregar uma mensagem, ok? Não quero me deter muito aos contextos históricos, mas você pode ler, você vai perceber que muitas coisas Deus fala que vai acontecer. Uma delas que Deus avisa Abacuque, para Abacuque escrever e para ele estar notificado do que iria acontecer, é que o justo viveria pela fé. Por que Deus fala para Abacuque escrever o justo viverá da fé? Porque não só na questão da Babilônia, do exílio babilônico, mas todas as vezes que Deus resolveu de alguma forma mexer com o seu povo, vamos usar a palavra repreender. Alguns irmãos não gostam da palavra punir, mas repreender o seu povo, exortar o seu povo através de acontecimentos. Todas as vezes que Deus resolveu dar um basta no pecado do seu povo, ele usando nações vizinhas ou ele mesmo trabalhando em favor dessa situação de repreender o seu povo, de trazer o seu povo às verdades de Deus, de trazer o seu povo ao seu querer. Todas as vezes Deus denunciou qual era o erro. E na grande maioria das vezes, se não em todas, os pastores pregadores que estão aqui podem me ajudar inclusive, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, ok? O problema era, não havia conexão entre o que o povo de Deus falava, ok? E o que o povo de Deus vivia. Havia uma desconexão muito grande entre o que eles faziam dentro do templo e o que eles faziam na vida deles. E eles se prostituíam com outros deuses. Eles adoravam outros deuses. Em outros episódios, eles procuravam a ajuda de outros reis. Eles procuravam ter segurança no poderio bélico, no poderio de guerra de outros reis. E isso causava uma contrariedade muito grande no coração de Deus, tanto que todas as vezes que Deus repreendeu o seu povo, que Deus exortou o seu povo, que Deus levou o seu povo para uma problemática, para que eles pudessem notar que Deus estava fazendo aquilo, era porque eles haviam se prostituído, haviam confiado em outros deuses, confiado em outros braços, ou confiado nos seus próprios braços, é o que Jeremias fala. Deus falando pela boca de Jeremias, ele diz: maldito o homem que confia no homem. A gente acha que isso é uma expressão de não confiar no alheio, não é? Quando alguém dá uma pisada de bola com a gente fala: tá vendo? Maldito o homem que confia no homem, era melhor mesmo que eu tivesse confiado em ninguém. De fato, isso serve para o alheio, mas o que o Senhor estava falando em Jeremias era do próprio homem. Ele estava dizendo: maldito é o homem que confia na força do braço dele, que acha que ele pode chegar a algum lugar pela força dos braços dele. E Deus então denuncia isso todas as vezes. Com Noé não foi diferente. Olha, Noé, o cheiro fétido do pecado do ser humano chegou às minhas narinas. Eu vou acabar com tudo isso. E ele explica por que vai acabar. Em outras histórias, em outras
em outros momentos de Deus com o seu povo, que ele exorta o seu povo a uma situação, dentro de uma situação, ele sempre fala o porquê está exortando, mas dentro desses contextos sempre tinham pessoas que eram justas. Tinham sempre pessoas que não mereciam, se fosse para ver diante da situação, não mereciam tal situação. Isso é o que acontece com o profeta Isaías, por muitas vezes ele fala isso, Senhor, mas e os justos? E aqueles que não fazem isso? E aqueles que não mereciam estar passando por isso? O que vai ser deles? Jeremias fala disso. Em outros aspectos, quando o Senhor, quando Deus visita o povo de Israel no Egito, qual é a frase que ele fala? Eu ouvi o clamor. Clamor de quem? De todo o povo? Claro que não. O povo estava, muitos deles nasceram lá, nem conhecer e nem dar satisfação para Deus dava. Mas tinha remanescentes que estavam naquele lugar, que lembravam da vida com Deus e lembravam da vida no Egito. Assim também foi em diversos outros momentos, que pessoas que puderam perguntar para o Senhor, né? Se não me falha a memória, na batalha com os profetas de Baal, um pouco antes, Elias, né? Ele, se não me falha a memória é isso, ele pergunta para o Senhor, Senhor, eu estou sozinho, eu estou sozinho nessa, não é? E o Senhor fala para ele, não, você não está sozinho. No cativeiro babilônico acontece muito isso. Você vê, o próprio Daniel é um jovem que foi levado para o cativeiro babilônico, e a gente ama as histórias de Daniel, né? Principalmente aquela clássica que ele é mandado para a cova dos leões, não é? A gente ama essa história. Mas por que Daniel é mandado para a cova dos leões? Daniel é mandado para a cova dos leões porque uns homens levantam lá contra ele e falam que ninguém podia orar, e Daniel continua fazendo o quê? Orando. Quer dizer, ele não abre mão de orar, por quê? Porque ele é um remanescente. Ele sabe que o povo está sendo julgado, está sendo exortado, ele sabe que o povo está sendo punido por Deus, ele sabe que o povo está sendo repreendido por Deus, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe, ele conhece a Deus, tanto que quando vem uma ordem não é para orar, o que ele faz? Ele vai lá e ora. E quando ele ora, ele é punido por aquilo, mandado à cova dos leões. E lá na cova dos leões, então o Senhor livra ele. Sadraque, Mesaque e Abednego da mesma forma. Então todas as vezes que Deus, de alguma forma, trabalhava dentro de uma exortação, dentro de uma situação que exortava o seu povo, ele falava o porquê estava fazendo aquilo, porque muita gente do povo estava corrompido, mas ele também sabia que dentro daquele povo corrompido existiam pessoas que eram justas, eram pessoas que não mereciam, segundo a questão da punição, não mereciam então receber tal punição. Essas pessoas eram chamadas de remanescentes, são até hoje chamadas de remanescentes. Para essas pessoas, qual era a mensagem? Para essas pessoas, a mensagem era: tenham fé. Tenham fé, acreditem em mim, creiam em mim. O que eu estou fazendo é para o bem do meu povo. Acreditem em mim, creiam em mim. E é por isso que pela primeira vez essa frase dessa forma, o aspecto dessa frase aconteceu durante a Bíblia toda, mas essa expressão dessa forma acontece pela primeira vez aqui. Por quê? Abacuque está pedindo para o Senhor e questionando o Senhor a respeito do que irá acontecer. Ele está dizendo: vai acontecer, Senhor. O Senhor vai fazer isso, vai, e como que vai ficar aqueles que te servem? E aí o Senhor responde como vai ficar os que servem a Deus. Vai ficar vivendo pela fé. Aleluia. Ah, você quer saber o justo? É do justo que você quer saber? Do justo que está dentro do meu povo, que vai ser levado junto para o cativeiro? É esse que você quer saber? Então, esse meu justo viverá pela fé. É a primeira vez, ok? A primeira vez que aparece essa expressão. É a primeira vez que o Senhor fala desse jeito.
Mas o Senhor vai falar dessa forma, nós vamos ouvir aqui nessa mensagem, mais 3 vezes, ok? Ele vai falar mais 3 vezes ele vai falar essa mesma frase. Por quê? Essa frase vai aparecer também em Romanos, capítulo de número 1, verso 17, em Gálatas, capítulo de número 3, verso 11, se não me falha a memória, ok? 3:11, e no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38 e 39, também vai haver essa expressão. Por quê? Porque o Senhor, sempre que ele precisava exortar o mundo ou o seu povo, ele sabia que no meio do seu povo existiam pessoas que não mereciam tal exortação. Ele sabia disso, ok? Ele sabia que tinha gente que ia ir para a Babilônia que não era para ir, mas estava inserido no meio do povo, estava lá, fazia parte do povo, inclusive profetas. Não é isso que o profeta Jeremias reivindica por diversas vezes? Nós estamos estudando na igreja isso. Ele reivindica por diversas vezes: Senhor, mas e eu? Por que eu estou nesse meio todo? E é o que o Senhor fala aos justos. Quem são os justos? São os santos? Não, não são santos. Justo não é santo. Justo é aquele que crê na justiça de Deus. Justo é esse. E essa mesma ilustração vai acontecer na mão de Paulo, na caneta de Paulo aos Romanos, e na caneta de Paulo aos Gálatas, e na caneta do escritor aos Hebreus, fazendo a mesma ilustração. A mesma ilustração que tem o mesmo sentido que tem em Abacuque, tem também no Novo Testamento. Vamos entender esse sentido, vamos perceber esse sentido. Qual é o sentido? Deus então resolve de alguma forma exortar, repreender o seu povo. Mas ele sabe que no centro do seu povo existem pessoas que não estavam agindo como o resto do povo. O que fazer dessas pessoas? Dizer a essas pessoas o seguinte: vivam pela fé. Aleluia. Vivam pela fé. E por quê? Como assim viver pela fé? O que é viver pela fé? Fé no quê? No que o Senhor disse? O justo, sabe o justo que está aí, Abacuque? Escreve aí, grita aí. Os justos que estão aí no meio, vivam pela fé. É tão interessante, né, irmão? A gente vê que esse texto, ele virou texto de borda de caminhão, para barro de caminhão. Esse texto virou embasamento para a teologia da prosperidade. Esse texto virou texto a ser escrito nas paredes dos púlpitos das nossas igrejas no Brasil, não é? Ah, por quê? Eu estou sem emprego, mas o justo viverá da fé. Ah, eu tô com problema. Ah, não, mas o justo viverá da fé. Então, vamos olhar, vamos perceber qual era a aplicação, primeiro em Abacuque, depois vamos fazer uma explicação um pouco mais clara de qual era a aplicação no Novo Testamento, e depois vamos aplicar para nós. Qual era a fé que o Senhor estava falando para Abacuque? Ó, Abacuque, escreve aí: o justo viverá da fé. Que fé era essa? Fé no quê? Fé nas promessas que Deus havia feito quanto ao seu povo. E qual era a promessa para o seu povo? Eu até fico agora me lembrando das aulas que a gente teve de sexta-feira com o Juliano lá. Eu nem sei se o Juliano está aqui na live, mas se ele tiver, ele vai poder falar. Enfim, o que o Senhor fazia? Ao mesmo tempo que ele dizia: eu vou levar vocês porque vocês me desagradam, eu vou levar vocês porque vocês me ofendem, eu vou levar vocês para a Babilônia porque vocês cheiram mal, vocês são hipócritas, vocês são atores, vocês entram nos cultos, vocês cantam, vocês pregam, vocês tocam, vocês entregam seus holocaustos, mas vocês saem da porta da igreja crendo em outros deuses. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aleluia. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com o nosso país,
com nossa igreja, com o nosso povo, que entra nos cultos, sabe fazer culto como ninguém, mas quando você vai conversar com o irmão para saber por que ele está tão desesperado, ele diz, porque meu dinheiro acabou. Aí ele fala, não, eu estou desesperado porque aquela pessoa não quer mais um relacionamento comigo. Quer dizer, ele acredita em Deus, ele ama a Deus dentro da igreja. Ele cultua, ele levanta as mãos, ele glorifica o Senhor, ele engrandece a Deus. Mas quando sai da porta da igreja para fora, quem rege a vida dele são outros deuses. Não é o Deus, porque se fosse Deus, o dinheiro podia acabar, ele continuaria seguindo a vida dele, sabendo que Deus iria prover para ele o caminho. Ah, se fosse Deus dele, ele não permitiria que um relacionamento causasse tanto problema na vida dele. Se fosse Deus o Deus dele, ele não viveria de mandingas, não é? Não é assim que a igreja brasileira vive? Está dentro dos cultos adorando, louvando a Deus, mas tem que levar a rosa ungida para casa. Ele leva quem para casa? A rosa ungida. Isso é patético, não é? É no mínimo uma hipocrisia descarada. Não é? Ele está dentro do culto, ele acredita em Deus, mas tem que levar a toalhinha que alguém passou no rosto para levar para casa, para pôr debaixo do travesseiro, para tudo que você sonhar, Deus vai te dar. Você entende? Foi isso que Deus viu lá, quando Deus está preparando o seu povo para levar para a Babilônia. É o que ele disse: vocês me desagradam, vocês fedem, vocês cheiram mal, a fé de vocês é mentirosa, vocês não têm verdade no que vocês fazem. Vocês falam que creem em mim, mas eu vejo vocês debaixo das árvores frondosas sacrificando a outros deuses. Eu vejo vocês nos cultos a Diana, eu vejo vocês nos cultos a Brahma, eu vejo vocês nos cultos a Cibele, eu vejo vocês nos cultos de Baal, eu vejo vocês num monte de culto. Vocês acham que eu não vejo vocês, mas eu vejo vocês. E aí Deus está então dizendo para eles, olha, eu vejo vocês, mas ao mesmo tempo que Deus está falando, eu vejo vocês e vou exortar vocês lá na Babilônia, Deus está falando, mas um dia eu vou trazer vocês de volta. Mas um dia eu vou trazer, porque vocês são a menina dos meus olhos. Porque vocês são o meu povo. Inclusive o Juliano, eu não sei se ele está aí. O Juliano está aí? Acho que não. Ok. O Juliano fala muito isso. É impressionante como está em Deus a figura de um pai que jamais o ser humano poderá ser a outro ser humano. Nós temos uma figura bem leve, assim, um rascunhozinho. Mas é isso. É um pai que ao mesmo tempo que pega o chinelo para bater, com o coração cortado, sabe que precisa dar umas chineladas. Esses dias eu falei aqui sobre filhos, teve uns irmãos, umas irmãs que pulou alto, mas é a verdade, tá? Fica com a verdade, Deus te abençoe. Mas a real é essa. Pegou o que as crianças precisam, às vezes, é de um chinelo. Sem dor não existe esse negócio de... Olha, minha avó que me deu alta chinelada, eu virei o que virei, imagina se ela não tivesse dado nenhuma. Depois lá na frente você não reclama. Mas enfim, o pai que pega o chinelo e sabe que vai doer nele aquela chinelada. Ok? Inclusive, não me deixa perder onde eu estou na mensagem, por favor. Mas a pastora está aqui atrás, ela deve estar lembrando de uma coisa. O Luca era pequenininho, ele devia ter, sei lá, 2 aninhos, 3 aninhos, não sei, ele ainda usava fralda. E aí nós mudamos para nossa casa, que a gente vive até hoje. E tinha uma escada que era muito perigosa até hoje. E aí a gente falava, Luca não sobe, Luca não sobe. Um dia ela falou, se você subir, eu vou bater em você, você nunca mais vai subir aí. Aí de repente nós demos um descuido, cadê o Luca? Luca, pensamos que ele tinha saído pra garagem, quando a gente vê, botamos a cara na escada, ele lá em cima, assim, de fraldinha só, tava um calorzão. Aí eu olhei pra ela e falei assim, e agora? Qual que vai ser? Ela falou, vai ser o que eu falei. Subiu com a chinela havaiana na mão, tirou a fraldinha e pau, toma! Aí esperneou, porque deve ter doído, né? A havaiana, você lembra como doía a havaiana nas duas polpas, né? Minha avó falava que a bunda foi feita para 2 coisas, para sentar e para apanhar. Cortou meu coração ver a pastora fazer aquilo. E eu tenho certeza que o dela cortou mais ainda. Mas ele nunca mais subiu a escada que ele poderia cair e morrer. Aleluia. Essa é a vontade. Essa é a expressão de Deus falando com o povo de Israel aqui nesse texto de Abacuque. Ele estava dizendo isso, ele estava dizendo,
Todo tempo ele fala, eu vou levar vocês, vocês cheiram mal, vocês fedem, vocês causam, mas eu amo vocês, eu vou buscar vocês outro dia, daqui a pouco, fiquem lá, lembrem-se dessa mensagem. Qual era o significado de uma profecia verdadeira? Por que se escrevia a profecia? Se escrevia a profecia para que se esperasse que ela fosse cumprida. Se ela se cumprisse, era de Deus. Se não se cumprisse, os homens diziam, aquele era um falso profeta. Bem diferente dos nossos dias, né? Que pessoas estão aí, principalmente nesses nossos dias de pandemia, todo mundo em casa. Esses dias o Felipe me mandou depois de uma live nossa, nós estamos com 75, viu, Fê? 75 pessoas, nós estávamos com 45, 42 pessoas, aí acabou o culto, ele me mandou um cara profetizando no Facebook com 3.225 pessoas assistindo o cara. Aí ele falou, que pena, né, pastor, que as pessoas querem um herói, elas não querem um Jesus. Elas querem a resolução de seus problemas e não Jesus Cristo. Enfim, acontece que o que está revelado é um Deus que ao mesmo tempo que falava que ia levar para o cativeiro, falava que ia buscar do cativeiro, porque amava. Então, o que o justo, que Abacuque está falando, que vai viver pela fé, tinha que crer? No que ele tinha que crer? Ele tinha que crer nas promessas, Val. Ele tinha que crer naquilo que Deus tinha falado, perdão, para eles. Ele tinha que crer no seguinte, olha aqui, eu não falei que ia levar vocês, eu falei que ia levar, e eu vou levar. E quando vocês forem levados, acreditem também na promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Que eu vou te buscar, eu vou resgatar vocês. O interessante é que o Antigo Testamento ele tem duas especificações. A primeira é falar com o tempo presente, com o tempo deles lá. O cativeiro babilônico iria acontecer lá na hora mesmo, lá naquele momento, ia acontecer fisicamente. Mas também tem uma outra especificação, o Antigo Testamento. Ele também ilustrava, através da realidade deles lá, ele ilustrava o tempo futuro. Ele ilustrava o que iria acontecer. Então, ao mesmo tempo que ele falava ao povo que estava lá, ele falava ao povo que viria pela frente. E ele falava em forma de arquétipo, em forma de ilustração. Essas histórias sempre ilustravam o grande dia do Senhor. Sempre ilustravam exatamente o que aconteceu no Novo Testamento e o que está acontecendo agora conosco, meus irmãos, porque o Novo Testamento ainda não acabou. Se vocês forem ver a ilustração dessa história, o que acontece? Eles vão lá e o Senhor fala para eles o quê? Creiam. O justo, você quer saber o justo, Abacuque? O que vai ser do justo? O justo viverá da fé. Fé em quê? Fé nas minhas promessas. No que eu falei, vou levar. Eles vão juntos. Eles vão ser punidos juntos. Mas, lembrem-se, creiam, tenham fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Imagina Daniel, lá na Babilônia. Neemias estava lá. Imagina esses caras, todos lá na Babilônia, vivendo dentro de um contexto. E o Senhor ainda falou na profecia, disse assim, chegando lá, comam, casam-se, dão-se em casamento, porque é lá que vocês vão ficar. Mas nunca se esqueçam de uma coisa, um dia eu busco vocês, através do meu ungido. No caso lá, o ungido era Ciro, o persa. Ok? No caso lá, o ungido era Ciro. Mas a ilustração falava de um outro tempo. Aleluia. De um tempo em que o povo de Deus estaria na Babilônia. E que dentro dessa Babilônia, vivendo o trabalhar de Deus, haveriam pessoas que seriam justificadas. E dentro
das pessoas que estavam dentro da Babilônia seriam justificadas. E para estas pessoas justificadas, tem uma promessa. Ele vem nos buscar. É por isso que Paulo, lá na frente, em Romanos capítulo de número 1, verso 17, e em Gálatas capítulo 3, verso 11, ele usa exatamente a mesma expressão. Exatamente a mesma expressão, meus irmãos. Por quê? Porque ele está compreendendo que Deus justificou pessoas dentro do tempo de trabalho, dentro do tempo de exortação, como se fosse dentro da Babilônia. Não é isso que o Apocalipse fala? Que a grande Babilônia ia cair. Qual Babilônia? A Babilônia lá de Abacuque? Não, a Babilônia lá já tinha caído há muito tempo. É a Babilônia arquétipo, é a Babilônia ilustrativa. E qual é a Babilônia ilustrativa? O que a Babilônia física representava? Representava um reino de pecado, de serviço a outros deuses, de entendimento de outros deuses, de servidão a outros deuses. E veja, meus irmãos, se nós não estamos dentro dessa história, você que está aqui nessa live, você que está aqui ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo essa palavra, sabe por que você está aqui? Você está aqui porque o Senhor Jesus conquistou o seu coração. E se o Senhor Jesus conquistou o seu coração, isso significa que você foi conquistado para uma justificação. Ele te justificou. Por que os evangelhos estão cheios e as cartas de Paulo estão cheias? Você será justificado pela fé. É isso que diz. Nós seremos alcançados pela fé. Pela fé somos justificados. O que ele está falando? O justo viverá pela fé. Como que o justo vai viver? Como é que a vida do justo vai? Como é que ele vai passar pelo processo dentro da Babilônia? Como é que ele vai passar pelo caminho difícil de viver dentro de um povo que não quer saber de Deus? De um povo que não quer honrar a Deus? Como é que ele vai caminhar por dentro de outras crenças, de outras religiões, de pessoas que ofendem a Deus? Como é que ele vai fazer para trilhar o seu caminho? Como é que ele vai fazer para comer comida que desagrada a Deus? Como é que ele vai fazer para passar por festas que desagradam ao Senhor? Mas infelizmente tem gente que acha que tem certas festas que agradam a Deus. Como é que ele vai fazer para passar por essa vida chamada Babilônia? Só tem um caminho que faz com que o justo consiga viver. Esse caminho se chama fé. Fé. Esse caminho se chama fé. Fé em quê, meus irmãos? Fé nas promessas. Fé nas promessas. E o que foi que o nosso Jesus nos prometeu? Vamos lá. Ele nos prometeu. Deus nos prometeu que através de Jesus haveria justificação. Deus prometeu que através de Jesus haveria salvação. E Deus prometeu que através de Jesus haveria um novo reino eterno e santo, onde não haverá dor, nem ranger de dentes e nem ai. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Deus em Jesus. Foi isso que ele prometeu. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês vão ser levados para a Babilônia. Estou usando a linguagem ilustrativa de Abacuque. Eu sei que vocês vão ser levados para a Babilônia. Mas eu vou buscar vocês. Creia nessa promessa. Eu vou buscar vocês. Um dia eu apareço. E quando eu aparecer, vocês saberão que o que eu vim fazer foi buscar vocês. Para levar vocês para onde? Para levar vocês para uma terra. Para uma terra que vocês não serão mais assim. Trazer vocês de volta. Restaurar. Eu vou levar vocês para uma nova Jerusalém. Porque a antiga ruiu por conta do pecado. Mas eu levo vocês
para uma nova Jerusalém. Percebe como a história de Jerusalém, de Israel com a Babilônia, é a ilustração da nossa história com Jesus? É por isso que Paulo aos Romanos diz isso. É por isso que Paulo aos Romanos fala isso. Ele fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Fala aos Gálatas, o justo viverá pela fé. O escritor aos Hebreus diz, o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, eu tenho uma mensagem para nós neste momento difícil que nós estamos vivendo na Babilônia. Eu tenho uma mensagem para nós. Quantos de vocês gostariam de ouvir essa mensagem? Eu não sei te dizer, ok? Se existe uma promessa de Deus quanto ao coronavírus. Eu não ouvi um profeta de Deus ainda falar nisso. Eu não ouvi, né? Aliás, eu vejo várias pessoas falarem muita coisa, né? Aliás, muitos profetas da nossa nação sumiram, né? Porque agora vão ter que impor as mãos e curar mesmo. Mas como a gente sabe que tem certas coisas que não vai acontecer, então estão com medo de aparecer dizendo que tem a cura para o coronavírus. Mas eu conheço uma promessa que foi dada aos justos. E a promessa que foi dada aos justos é o seguinte: viva pela fé, que em Cristo os seus pecados serão perdoados e você será justificado diante de Deus. Viva pela fé, que em Cristo, após você ser justificado, você ganha pela graça de Deus algo tão maravilhoso chamado salvação da sua alma. E depois, creia no seguinte, porque essa é a promessa, que Ele vem nos buscar para nos levar para a nova Jerusalém. Para Jerusalém onde não há dores, não há choro, não há ranger de dentes, não há ai. Para Jerusalém onde não há peste, onde não há vírus, onde não há pandemia, epidemia. Para a nova Jerusalém de Deus. A promessa de Deus ainda não se cumpriu, meus irmãos. Nós estamos no meio da Babilônia. Estamos vivenciando o cativeiro humano no meio do mundo de pecados. Mas daqui a pouco, tal como Ele disse que o homem passaria por esse processo, Ele disse também que vem buscar o seu justo, vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, vem buscar os justos justificados no Senhor pela fé. Se você está me ouvindo, se você está ouvindo essa mensagem, eu gostaria de dizer a você o seguinte: existe uma promessa para a igreja de Jesus Cristo, e a promessa é a seguinte: eu venho buscar vocês. O que há de vir virá, meus irmãos, e não tardará. Enquanto isso, os acontecimentos dentro da vida na Babilônia, estou fazendo de novo a ilustração. Siga o teu caminho. Siga o caminho, crendo no Senhor, crendo na promessa. A promessa é a de salvação. A promessa é a que existe um novo céu, uma nova terra, um novo lar. A promessa é que lá não haverá dor nem ranger de dentes. E a promessa é que Ele vai ser a luz lá. Ele vai ser o único Deus estabelecido naquele lugar. E só os justos que viveram pela fé é que hão de ser resgatados, como diz a palavra de Deus. Então, se você quer de fato uma mensagem para essa noite, o que eu gostaria de dizer a você é que em Deus existe uma promessa, e a promessa é: Ele vem para nos buscar. Mas pastor, puxa vida, pastor, eu creio que Jesus vem me buscar, mas eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer. Olha o que nós estamos vivendo um momento histórico. É pior do que uma guerra o que nós estamos vivendo, pastor. Qual é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus para nós é a seguinte: não posso ajudar com isso no Apple Watch. Opa, desculpa, meu relógio deu pau aqui. A palavra de Deus para nós é a seguinte. Vamos a Mateus, capítulo de número 6. Vamos a Mateus 6. 6, 25. Eu tenho uma mensagem para esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero incutir um negócio aqui nessa mensagem. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vida,
quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Responda essa pergunta. Não valei vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Responda mais essa pergunta de Mateus 6,27. Você que está ansioso com tudo que está acontecendo, me responda uma pergunta. Você pode fazer o quê? O que você pode fazer? Outra frase. Qual e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? 3 ingredientes básicos para a sobrevivência: comer, beber e ter com que se cobrir, ter com que se proteger, tanto do frio quanto, enfim, das questões naturais. Porque são 32, porque são os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste que necessitais, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha como ele fala a expressão, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Agora é a mensagem que eu quero introduzir para que você que é justo, creia, tenha fé. Mas buscai primeiro o reino, mas buscai, pois, primeiro lugar o reino e a sua justiça. Qual é a fé? No que Abacuque tinha que crer? Tinha que crer que eles estavam indo para a Babilônia e que Deus iria levá-los, sim, mas iria buscá-los. Paulo e o escritor aos Hebreus está falando a mesma expressão, dizendo o quê? Creia, nós estamos aqui, mas se você crê, você que foi justificado, se você crê, ele vem te buscar, dessa grande Babilônia ele vem te buscar. Então o que Jesus está falando? Sabe no que você tem que crer? Sabe o que você tem que buscar primeiro? Sabe o que tem que estar diante dos seus olhos? O reino. E o quê? E a sua justiça. Justiça para quê? Para que você busca a justiça, hein, Val? Para ser justificado. E se você é justificado, você se torna justo. E se você é justo, você vive do quê? Da fé. O que Jesus estava querendo aqui? Jesus estava querendo que você entendesse as promessas. Jesus estava querendo que o povo entendesse o que ele veio fazer. Eu vim trazer uma promessa para quem está preso nesse mundo de pecado, nesse mundo babilônico. Essa Babilônia vai cair. O meu ungido vem buscar vocês. O ungido vai, mas ele volta para buscar vocês. Então, quer se importar com alguma coisa? Neste momento, se importe com o reino e a sua justiça. Porque se você for justo, pela fé nas promessas, você vai viver. Agora olha que interessante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não existe demais, você sabe disso, né? Você que está me ouvindo aqui, quantas pessoas nós temos? 81 pessoas. Você sabe que nunca existiu demais, né? Eu amo. Quando Deus me leva para esse texto, eu sei que Ele quer que eu falo isso. Você sabe que não existe demais, né? Não existe buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Demais foi o homem que inventou. Pode procurar aí na tua Bíblia, nunca existiu demais. Em nenhuma Bíblia existe demais. Ele escreve assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas estas coisas. A mesma expressão que ele usa no versículo de número 33.
no versículo de número 32, perdão, os gentios é que procuram estas coisas. E no versículo de número 31 está escrito o que são estas coisas. Comer, beber e vestir. Estas coisas são os gentios que se preocupam. Você não se preocupa com isso. Você é justo. Você tenha fé nas promessas. Creia no reino de justiça. Creia que Ele vem buscar. Ele vem te buscar. Ele vem nos buscar. Creia que Ele está vindo nos buscar. Mas se porventura Ele não vir nos buscar, fique tranquilo. Ele sabe que você necessita de todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Eu quero ser ousado em dizer o que eu vou falar para nós. Eu tenho absoluta certeza que nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu tenho absoluta certeza de que isso é uma realidade porque em outros países a coisa perdeu o controle. Eu ainda sou partidário de uma opinião que aqui no Brasil a coisa ainda vai ficar pior. Tomara que não, eu oro para que não. Mas o que aparenta ser pelo ideal do povo brasileiro, parece que as coisas vão perder o controle aqui também. Mas uma coisa eu gostaria de dizer a você: não se preocupa com essas coisas. Com essas aqui você não se preocupa. O que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir. Justo, você vai viver crendo em Jesus Cristo. Nós vamos viver crendo nas promessas do Senhor. Firme nas promessas. Quais são as promessas? Ele nos justificará, Ele nos salvará e Ele nos levará para o seu reino. Estas são as promessas, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Vamos adorar a Deus? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quantos justos gostariam de dizer: eu creio nas promessas do Senhor? Deus os abençoe. Eu volto logo depois do louvor para que a gente possa terminar o culto. Vamos adorar a Deus.
Bom, meus amados irmãos, diante dessa mensagem, o que eu gostaria mesmo era de convidar vocês a continuar crendo nas promessas do Senhor Jesus, a continuar crendo na promessa que o Senhor Deus fez através de Jesus. Ele vem nos buscar e enquanto isso não acontecer, Ele cuida de nós no caminho por entre a Babilônia, para que nós possamos ser as pessoas que alcançam as promessas. Nós precisamos ser justificados que vivem pela fé. Eu gostaria de te convidar para que nós pudéssemos orar. Pedindo mais um louvor aí. Tá pedindo mais um louvor? Tô falando que não precisa acabar não, tá cantar mais uns 30 louvores. Chega aí então, Val, vamos cantar mais uma, vai. Mas eu conheço igual. Vai me ajudar. Pega o sax, Lucão. Se eu não souber, né? Fica aí mesmo, Val. Eu vou ficar aqui mesmo, tá, irmãos? Eu não vou sair daqui não. Que Piano pra nós. Vamos então adorar ao Senhor. Tá ali em cima do... Nós vamos então adorar ao Senhor. Eu vou sair, tá? Vou ficar aqui. Ele me ajuda a ser como para chegar. Ele me ajuda quando falta força para caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta força para ele chegar. Ele me ajuda quando falta força para caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende do que tem além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, compreendo pela fé. Seu amor me leva, faz-nos verdes, onde eu posso descansar.
Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar você nesse momento para que nós pudéssemos estar orando. Eu quero dizer a vocês que nós estamos de fato com muitas saudades, amém? Muitas saudades mesmo. Não sabemos como que tudo isso vai terminar e que dia isso vai acabar e como vai acabar. Mas uma coisa nós sabemos: fomos justificados em Cristo, temos a opção de viver pela fé nele, crendo nas suas promessas e sendo cuidado por ele, para chegarmos até a grande promessa. Que o Senhor possa te abençoar, me abençoar, nos abençoar, para que nós possamos continuar seguindo o caminho até o grande dia do Senhor. Amém? E se porventura, durante esse caminho, houver necessidade, busque primeiro o reino dos céus e as suas justiças. O reino de Deus e a sua justiça. Porque estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Essa é a promessa do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós queremos te glorificar. Queremos te bendizer o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Eu sei que para o meu coração, para a minha carne, para aquilo que eu desejo como homem, eu queria estar lá na igreja agora, Senhor, junto com todos os meus irmãos te adorando. Mas a nossa vida em ti é um privilégio. E não importa onde nós estejamos, sempre será um privilégio poder te adorar, poder te bendizer, poder ouvir a tua palavra, poder pregar a tua palavra e saber que a tua palavra está conquistando corações ao longo da nossa vida inteira. Por isso, obrigado pelo privilégio. Mesmo em meio a tantas dificuldades, te faço uma súplica, Senhor. Surpreende o mundo, Senhor. Se for da tua vontade, surpreenda o mundo, Senhor, acabando com esse vírus. Surpreenda o mundo suprimindo esse vírus. Surpreenda o mundo, Senhor, dando uma saída para esta pandemia, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está a trabalhar. E creio na sua vontade, na sua boa vontade. E se por enquanto a sua boa vontade é essa para nós, está tudo certo, Senhor. Glória a Deus. Nós te glorificamos sobre quaisquer circunstâncias. Mas o nosso pedido, Deus, é que o Senhor possa nos ajudar nessa situação que estamos vivendo. Pois nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Nós estamos a caminho da promessa. Porque nós vivemos crendo, tendo fé na sua promessa. Na promessa de resgate desta grande Babilônia para o teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, Deus. Abençoa os meus irmãos que estão com tanta dificuldade, ó Deus. Alguns deles não conseguem trabalhar. Outros não terão recursos esse mês que entra. Só o Senhor é que sabe como tudo isso vai se desenrolar. Mas crendo em Ti, Senhor, nós iremos dormir e iremos acordar, sabendo que o Senhor cuidará dos seus. É isto que eu te peço. É isto que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê diz amém. Amém. Diga amém. 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 Eu vou esperar aí para você falar amém, tá bom? Já pôs a capa já?